Boa noite, amigos cursilistas. Como que vocês estão aí? Nós aqui estamos bem. Estamos com muita saudade de a gente poder se encontrar todo mundo, né? Gostaria de em nome da minha família, me apresentar, né? Meu nome é Walter, sou casado com a Gislaine, temos 2 filhos, né? O Matheus e o Lucas. Sou funcionário público e advogado, trabalho na Câmara de Vereadores e nós frequentamos a comunidade de Santa Catarina de Alexandria. E eu fiz meu cursilho em outubro de 2014. Então, eu sou a Gislaine, como o Walter já falou, sou casada com o Walter, mãe do Matheus e do Lucas, sou advogada, pertencemos ao grupo São Pedro, do município de Balneário Camboriú, setor Itajaí, e fiz o meu cursilho em setembro de 2014. E então hoje o nosso tema da escola vivencial é 7 de setembro, a independência do Brasil, e quem vai falar um pouco para nós hoje vai ser o Walter. Então vamos iniciar a nossa escola em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. A palavra de Deus escutai. No Evangelho Jesus vai falar a justiça do reino do Pai, procurai em primeiro lugar. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. Cada um se submeta às autoridades constituídas, porque não existe autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade, opõe-se ao que Deus estabeleceu. E os que se opõem atrairão sobre si mesmos a condenação. De fato, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Você não quer ter medo da autoridade? Então pratique o bem e terá a aprovação dela, pois ela está a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você pratica o mal, então tema, porque não é à toa que ela carrega a espada. A autoridade está a serviço de Deus para punir com justiça quem pratica o mal. Portanto, é preciso submeter-se não só por medo do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que vocês pagam impostos, pois as autoridades são funcionários de Deus e se aplicam em desempenhar esta sua função. Deem a cada um o que lhe é devido, o imposto a quem deve imposto, a taxa a quem deve taxa, o temor a quem deve temor, a honra a quem deve a honra. Não tenham nenhuma dívida com ninguém, a não ser a dívida do amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice,
e qualquer outro, todos eles se resumem nestas palavras: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não faz nenhum mal ao próximo, pois o amor é o cumprimento total da lei. Comportem-se assim, sobretudo reconhecendo o tempo decisivo em que vivemos. Já é hora de acordarmos do sono, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite está para acabar e o dia se aproxima. Portanto, joguemos fora as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Vivamos decentemente, como convém durante o dia, não em orgias e bebedeiras, não em devassidão e libertinagem, não em brigas e invejas, mas vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não busquem satisfazer os desejos da carne. Palavra do Senhor, Graças a Deus. É com grande satisfação que eu venho saudar novamente os nossos amigos cursilistas, né? Irmãos de fé. E hoje um momento feliz para mim, pois fui convidado para passar um pouquinho da mensagem sobre independência do Brasil. Agradecer ao Wilson e à coordenação do Cursilho, né, pela oportunidade. E eu quero passar um pouco umas pílulas, né? Eu tenho um hobby de ler história, além do que eu faço da minha profissão, né? Tenho muito interesse em história do Brasil, história mundial. E por esse motivo estou aqui para passar um pouquinho do que, não que eu sei, do que eu li, né? E aprendi. E gostaria que vocês também tivessem essa oportunidade, porque quando a gente tem a mensagem de formação lá no Cursilho, é despertado na gente o interesse pelas coisas. Eu tenho interesse por história do Brasil e do mundo. Para eu me organizar em relação a essa mensagem, eu fiz alguma busca de alguns materiais do que eu venho lendo há muito tempo. Eu tenho esse hobby de leitura desde os 14 anos, quase todo dia eu leio um livro relacionado à história, e aí eu vou mostrar para vocês o que eu me baseei. Inicialmente, eu li esse livro aqui, ó, do Laurentino Gomes, o denominado 1808, que fala sobre a história da vida da família real para o Brasil. Outro livro que eu fiz de condução da minha formação da mensagem é esse livro também do Laurentino Gomes, de 1822, que fala sobre o ato da independência. Outra fonte de inspiração que eu tenho, eu sou assinante dessa revista aqui, ó, uma boa indicação para todo mundo, Aventuras na História. Eu assino essa revista desde 2009. Tem, ó, só para mostrar para vocês a revista, ó, essas são 2 edições que falam sobre independência. Outra fonte de abastecimento da minha formação, eu gosto muito do escritor Eduardo Bueno. Ele tem um canal no YouTube que se chama-se Buenas Ideias. Então, se vocês puderem acessar lá, vocês vão ver que tem várias pílulas sobre história. E por fim, eu também aproveitei do que eu entendo como legislação e fiz umas buscas em relação a situações que representam os símbolos nacionais. Para a gente entender a independência do Brasil, nós temos que voltar e conhecer um pouco de história do Brasil, né? Principalmente a situação em relação à vinda da família real, em 1808. Nós temos que entender que naquele período na Europa estavam acontecendo as guerras napoleônicas. E o interesse de Napoleão Bonaparte era que o governo português se desvinculasse da Inglaterra em relação às relações comerciais e só relacionasse com a França. E aí ele fez um bloqueio continental contra a Inglaterra. Nesse meio tempo, o rei Dom João VI, que era o rei regente, pois a sua mãe, a rainha Maria Louca, porque era louca, ele fez um acordo com a Inglaterra. Elaborado o acordo entre Dom João VI e o governo inglês, se fez como estratégia, inicialmente, que o governo português ficasse e enfrentasse Napoleão. Mas o bom português foi mais esperto. Como ele tinha um vasto reino ao sul do Equador, que era o nosso Brasil, ele trabalhou no seguinte sentido. Durante um ano eles se prepararam para trazer toda a corte portuguesa para a América do Sul, que seria o Brasil. E se deslocaram em 1808. E é a primeira vez na história que um rei europeu
conhece uma colônia na América do Sul, ou em qualquer lugar do mundo, né? Que ele se desloca para cá. Chegado aqui no Brasil, o primeiro ato do Dom João VI, quando se embarcou em 1808, quando chegaram aqui no Brasil, principalmente em Salvador, foi a abertura dos portos para as nações amigas. Não existia nações amigas, a única nação amiga era a Inglaterra, né? Diante dessa situação, nesse transcurso entre 1808 até 1820, o Brasil foi elevado a reino do Brasil, Reino de Portugal, do Brasil e Algarve, em 1815. Nessa condição, o Brasil passa de uma simples colônia para trabalhar com toda a estrutura administrativa do governo português aqui no Brasil, bem como a criação de universidades, de ser só uma colônia que exportava produtos, não, mas importava e produzia aqui. Em 1820, acontece na cidade do Porto, em Portugal, a Revolução Liberal do Porto. No que acontece? Como existia um grande movimento pós-Napoleão em que derrubou as ditaduras absolutistas, os impérios absolutistas, as pessoas liberais queriam mais liberdade no direito de ir e vir, baseado na Revolução Francesa de 1789, eles obrigaram o rei Dom João VI a voltar a Portugal. E com esse motivo, em 1821, Dom João VI retorna a Portugal e concorda com as constituições liberais, diminuindo o seu poder. Mas antes de sair do Brasil, ele mantém uma conversa com o príncipe regente, que se torna Dom Pedro, em que ele diz: meu filho, antes de que caia em mãos de pessoas que não amam o Brasil, faça você e tome o Brasil em si, ou torne independente com a nossa condução. E aí, em 1821, Dom Pedro vira príncipe regente do Brasil, com amplos poderes. Tornando-se príncipe regente, Dom Pedro começou a se organizar num pensamento de uma independência do Brasil. Portugal, vendo o grande crescimento da expansão desse reino aqui do Brasil, independente não, ligado a Portugal, né? Reino Portugal, Brasil e Algarve, em 1821 organizou um movimento primeiro para que levasse alguns representantes do Brasil para as cortes portuguesas, e em 1822 é o ano decisivo para a independência do Brasil. No início de 1822, o governo português cria mecanismos para tirar poderes de Dom Pedro e tentar transformar o Brasil novamente em colônia, tirando todos os poderes de judiciário, de legislativo, e também tirando o poder do Dom Pedro. E naquela semana de 1º de janeiro, eles obrigam Dom Pedro a voltar para Portugal. E queriam colocar uma outra pessoa aqui não como regente, mas como governante geral do Brasil. Num movimento com os brasileiros e com alguns portugueses, Dom Pedro se organiza e em 9 de janeiro de 1822 ele proclama o Dia do Fico, que é um momento em que ele fala no púlpito no Rio de Janeiro, no Palácio Imperial, em que ele diz: se é para a felicidade da nação e de todos os brasileiros, digo que eu fico. Esse momento foi decisivo para que a gente comece até a romper com Portugal. Transcorrido todo o ano, Portugal continuava pressionando Dom Pedro para que voltasse ou para que diminuísse os poderes. Em setembro de 1822, Dom Pedro faz uma viagem para São Paulo para tentar articular situações para que mantivesse o poder dele centralizado na mão dele. Nesse momento, Dom Pedro, perto de São Paulo, aproximadamente no dia 7 de setembro de 1822, às 4h30 da tarde, Dom Pedro nasce a independência do Brasil numa dor de barriga de Dom Pedro. Ele se alimentou na viagem de alguns alimentos, a gente não sabe do que, a literatura não fala, mas ele teve uma grande indigestão e de tempos em tempos ele tinha que fazer as necessidades. E perto da colina do Ipiranga, ele também de novo
teve uma crise estomacal, teve que ir pro mato, vamos dizer assim, né? E diante dessa situação, quando ele estava ali, né, no momento ali, vamos dizer, íntimo dele, nesse meio tempo chega dois mensageiros oriundos da corte brasileira, uma com mensagens da imperatriz não era, mas da princesa Leopoldina e de José Bonifácio. Esses dois eu vou falar um pouquinho mais para frente, a importância deles no movimento de independência, em que eles encaminhavam cartas após uma reunião com o Conselho Brasileiro, de cartas vindas de Portugal, em que tirava todos os poderes de Dom Pedro e aí definitivamente devolvia o Brasil a ser uma colônia como era. Dom Pedro, diante dessa situação, não pensou duas vezes. Se reuniu inicialmente com o grupo dele, um grupo pequeno de pessoas que acompanhavam dele, que era o padre Belchior, o tenente-coronel Canto e Melo, o guarda pessoal dele, o Chalaça, né, que era um amigo dele de grande data. E ali ele proclamou, que a gente fala, o brado da independência, o primeiro grito. Num ambiente entre 4 ou 10 pessoas, ele declama que o Brasil não pode ser mais refém de Portugal, e ele diz que o Brasil dali para frente não respeita mais as cortes portuguesas, esse num ambiente pequeno. Um pouco mais para frente, aí nas margens do Ipiranga, e com um grande grupo, que é a guarda imperial, que era a guarda portuguesa, que fazia a segurança dele, aí são 10, 12 pessoas, que a gente fala que é o segundo grito da independência, ele embaia a espada dele, ele não estava num cavalo, tá? Era um burro, tá? Ele não estava como aquela imagem do Pedro Américo, que mostra que ele estava num burro, que estava num cavalo, não, ele estava num burro. Ele embaia a espada dele, retira os símbolos portugueses, proclama de novo que o Brasil não pode ser refém das cortes portuguesas, declara que naquele ato o Brasil está independente, e aí proclama a frase símbolo da independência do Brasil, que é independência ou morte, né? Naquele exato momento, o Brasil se tornava independente de Portugal, de forma não oficial, mas de forma simbólica. Nesse momento, Dom Pedro se dirige a um teatro em São Paulo e diz que ali ele faz o hino da independência, faz os acordes. Neste momento, o Brasil tornou-se independente. O Dom Pedro é coroado em 1º de dezembro de 1822. Que José Bonifácio era tão mais culto ou mais culto que Thomas Jefferson, um dos pais da independência americana, que era cientista. José Bonifácio também era cientista, ele era minerólogo. Então, assim, essas duas pessoas foram importantes na formação da ideia de valores e independências para incultuar na cabeça de Dom Pedro essa situação. Feito isso, efetivamente o Brasil se torna independente de Portugal através do acordo em 1825, em que Dom Pedro com seu pai, Dom João VI, eles acordam em pagar, o Brasil acorda em pagar 200 milhões de libras esterlinas para a Inglaterra, para pagar uma dívida portuguesa, e Dom João VI só aceita a independência com a seguinte condição: ele se torna imperador do Brasil, isso é importante, não é falado em muitos livros. Ele se torna imperador do Brasil e cede esse título a Dom Pedro. Ou seja, ele continuou sendo imperador do Brasil. Essa era a condição sine qua non para fazer o acordo. E mais o valor pecuniário, né? Nesse sentido, esse é mais ou menos um pouco do que aconteceu na história do Brasil. Baseado nisso, a gente continua aqui. Eu vou conversar agora com vocês a respeito dos símbolos nacionais. Em 1971 foi criada a Lei 5.700, em que institui os símbolos nacionais brasileiros. Os símbolos nacionais brasileiros são representações orais, visuais e auditivas sobre elementos do Brasil. Eles são o hino nacional, a bandeira, as armas, ou brasão e selo. Nesta lei, é uma lei boa, se vocês quiserem ler. Não vou ler, não, é interessante, até para a gente entender como é que funciona. A Lei 5.700 de 71, de 1º de setembro de 71, ela explica como deve ser cada símbolo, quais as condições, qual é o tamanho, como se apresentar com ela.
Eu vou fazer um apanhadinho rapidinho de cada símbolo. O hino nacional brasileiro foi instituído em 19 de novembro de 1889, ou 1890. Esse hino foi musicado em 1831 por Francisco Manuel da Silva, ou seja, esse hino já vem desde o início do governo, desde o início do Império Brasileiro. A letra é de Joaquim Duque Estrada. O hino nacional se comemora no dia 13 de abril, o dia do hino nacional, 13 de abril. Outro símbolo é a nossa bandeira nacional, A bandeira nacional, ela foi instituída em 1889, porque antes a bandeira brasileira, durante o Império, ela não tinha as estrelas e esse ordem em progresso. Ela representava só as cores da família real portuguesa e do Habsburg, que era a família da Leopoldina. Esta bandeira, esse momento aqui, representa a noite do dia 15 de novembro, o mapa astral do dia 15 de novembro de 1889, que refletiu essa situação na bandeira. As estrelas da bandeira representam cada estado brasileiro. O último estado instituído aqui foi o estado do Pará. O Dia Nacional da Bandeira, todo mundo sabe, é 19 de novembro, o Dia da Bandeira. Outro símbolo nacional é o selo. O selo, ele é colocado em todas as correspondências, não as correspondências oficiais do governo brasileiro. E o brasão das armas, se vocês perceberem, o brasão das armas foi instituído no governo Deodoro da Fonseca, né? E ele é um símbolo que é uma coroa formada de um ramo de café frutificado e outro de fumo florido, sobre um resplendor de ouro. É aquele que é um símbolo em que aparece assim no Brasil, eu não tenho imagem aqui, mas se vocês pesquisarem, e ele é usado obrigatoriamente pelos poderes legislativo, executivo e judiciário, também pelos prédios municipais. O Dia dos Símbolos Nacionais é dia 18 de setembro, ou seja, daqui 2 semanas a gente comemora o Dia dos Símbolos Nacionais. Eu trouxe duas curiosidades que tem na lei. A lei é muito legal, a lei ela fala várias situações, mas tem um artigo 30, que eu até vou tomar a liberdade de ler, porque fala como a gente tem que se comportar. O artigo 30 fala qual é a postura que a gente tem que ter quando do hasteamento da bandeira e da execução do hino nacional. Eu vou dar uma lida para vocês entenderem. Nas cerimônias de hasteamento ou arriamento, nas ocasiões em que a bandeira se apresentar em marcha ou cortejo, assim como durante a execução do hino nacional, todos devem tomar atitude de respeito. Todos devem tomar atitude de respeito. De pé e em silêncio, os civis do sexo masculino com a cabeça descoberta e os militares em continência segundo os regulamentos das respectivas corporações. É vedada qualquer outra forma de saudação. Então assim, aquela batida de palma que a gente dá depois do hino, vamos perceber que não pode. Outro ponto interessante, que é uma inovação legislativa de 2009, que eu não sei se a gente sabe, no período em que eu estudava, a gente tinha sempre a execução do hino nacional. Não sei se era lei, porque eu não lembro, era criança, mas eu achei aqui um ponto importante, que é obrigatório no estabelecimento de ensino privado e público, uma vez por semana, a execução do hino nacional. Vejam lá na escola dos seus filhos se isso é praticado com frequência ou não. Agora, pulando essa situação de tudo isso que eu já lhe falei para vocês, eu vou comentar um pouquinho sobre o conceito de patriotismo. Patriotismo, né? Palavra complicada hoje em dia, né? Mas eu acho que não. De tudo que a gente vem lendo e vendo, eu acho que todos nós somos grandes patriotas. O patriotismo vem de patriotes, do grego, que quer dizer filho do solo, filho do pai, aquele que ama aquilo que nasceu, a terra, né? O patriota, voltando, é aquele que ama o seu país e que procura servir de forma possível. Hoje em dia, nós temos uma acepção, todo cidadão tem uma acepção da situação do que é patriotismo, né? Existe um conceito que entende que o orgulho nacional ou o patriotismo é para os países o que a autoestima é para os indivíduos.
uma condição necessária para o aperfeiçoamento do ser humano. Aí nós se questionamos hoje em dia, o que seria então um bom equilíbrio e saudável patriotismo? Nós aqui nas nossas leituras a gente entende que é algo capaz de motivar sentimentos e atitudes de todo o povo, em decorrência não apenas da sua identificação com os tradicionais símbolos nacionais, mas da sua percepção enquanto a coletividade. Eu estava dando uma busca para vocês perceberem como isso é importante e já vem enraizado na nossa cultura. No hino nacional, nós temos 2 momentos em que falam sobre isso, que é filhos desse solo és mãe gentil, ou seja, nós somos filhos do solo, nós somos a mãe, é a nossa pátria, né? Que é o poder, a terra, o nascimento. E aí tem outro símbolo que é falado, que é o lábaro que ostenta estrelado. Então, se vocês perceberem, em momentos ou símbolos nacionais, reflete esse patriotismo. Passado essa situação, nós temos que trabalhar com esse patriotismo que eu falo para vocês, que é identificado com a pátria. Uma reflexão. A identificação com os valores da pátria faz toda a diferença na formação do cidadão. Sem a gente se identificar com os símbolos nacionais e com a pátria, nós não exercemos a cidadania de alguma forma. Nós não conseguimos entender e amar aonde a gente vive. Então a gente tem que resgatar esse patriotismo, a gente tem que trabalhar isso de uma forma um pouco melhor. Na nossa família, na nossa sociedade, na nossa comunidade, lá na nossa igreja e na nossa educação dos nossos filhos. Então assim, voltando, o patriota é aquele que ama o seu país e ama servi-lo ele, né? O patriotismo é um sentimento voluntário e unilateral, de amor e pertencimento. Revela a disposição de entrega à causa da pátria. Olha um elemento do nosso, como cristão, o amar, né? Então assim, a gente ama tudo aquilo que a gente ama tudo aquilo que a gente gosta, que a gente entende que é bom para nós. Então assim, o ser patriota é amar o Brasil. Nós temos que ter uma atitude de patriotismo, tanto na nossa comunidade igreja, como na comunidade sociedade civil. Então assim, levando em conta esse pressuposto, a pátria, o território e o reflexo, o conjunto de elementos que identifica o ser humano com a sua terra e seus costumes, símbolos e seus ancestrais. O patriotismo é também cidadania, mas não se confundam com esta. O patriotismo é sinônimo de dignidade. Dignidade, Jesus pedia sempre dignidade e amor com a gente, né? Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Temos um paralelo aqui entre cidadania e patriotismo. Cidadania é razão, é exercício, é algo que se exerce. Patriotismo é amor, devoção, sentimento, algo que se sente. Nós também temos que fugir daquele patriotismo e nacionalismo. O patriotismo, Charles de Gaulle falava o seguinte: patriotismo é quando o amor para o seu próprio povo vem primeiro. E nacionalismo é quando o ódio aos demais povos vem primeiro. Nós cristãos somos grandes patriotas, porque amar o outro já é uma forma, né? Entre o patriotismo e nacionalismo, conceito básico de nação e país. Nação é a expressão cultural do país. País é a expressão material, né? Na linguagem cotidiana, a noção de nobreza relaciona-se com valores humanos como a lealdade, a honestidade e a retidão. Situações que sempre foram pregadas por Jesus Cristo. E nós, como cristãos, temos que praticar todo dia. Patriotismo é um sentimento nobre, inclui todos os valores de nobrezas dedicados à pátria. Então, meus amigos, essa situação do patriotismo, a gente não pode fazer patriotada, né? Nós temos que trabalhar com os mesmos conceitos que Jesus Cristo falava para nós, amar o próximo. Então vamos amar a nossa pátria, vamos ser um cristão comprometido com a nossa pátria, né? Eu gostaria de passar para vocês o testemunho do que eu presencio e vivo. Eu há muito tempo sou funcionário público, né? Eu sou servidor público há mais de 15 anos. E quando
eu fiz o concurso público, o meu pai sempre disse para mim que eu ia ser um servidor, ou seja, eu serviria a minha pátria, né? E hoje eu sirvo a minha pátria há 15 anos com muito orgulho. A gente tem os defeitos do serviço público, mas o serviço público é um momento de patriotismo, de voluntarismo, né? Eu não estou ali só pelo dinheiro, senão eu poderia fazer outra coisa. Eu estou ali por transformação da sociedade. Creio que as atitudes que eu vinha fazendo e venho fazendo, eu contribuí para melhorar um pouco da nossa cidade, daquilo que eu amo, da cidade que eu amo, Balneário Camboriú, por exemplo. Mas não deixei de fazer coisas a nível do Brasil, né? Então, eu quero passar essa mensagem para que vocês percebam que cada um de nós temos que se embutir e repassar por nossos filhos, porque de tudo que eu li, o patriotismo vem da educação. Enquanto a gente não for educado, a gente não vai entender o país. E não existe um país que não conheça a sua história e seus valores. Então, se a gente não conhecer isso, jamais a gente vai ser um grande patriota. Nem um grande cristão. Porque os dois momentos estão próximos, se não estão interligados. Então essa mensagem eu queria passar para vocês e desejar um grande 7 de setembro e que cada um pegue a sua bandeira, pegue um símbolo nacional que eu passei para vocês, coloque na frente da casa. Vamos fazer esse propósito e vamos rezar pelo Brasil, que tudo vai dar certo. Muito obrigado. Amor e luz, estrela que conduz aonde vai a estrada. A fé que alimenta a alma é o poder que acalma quem não crê em nada. É a força de uma oração, é a prova do perdão. Seu manto azul anil é a salvação a toda hora. É lágrima de quem não chora, Nossa Senhora do Brasil. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar. Estenda em sua mão e abra o coração, me ensina a saber amar. Estenda o seu manto de paz e acalando o amor mais puro